Então, você começa a conversa com a Nara e ela se apresenta e se coloca disponível para poder conversar sobre o feedback, já endereçando o quanto é complicado essa conversa. E aí você responde que você concorda e ela já deixa mais ou menos engatilhado os assuntos que aí, pela própria experiência da gente, a gente já deixou ela pronta com esses, mas obviamente que isso tudo pode ser customizado de acordo com a realidade de cada uma das empresas. Desse caso, desse diálogo, a gente escolheu conversar sobre como se preparar para dar um feedback. E aí ela começa falando, pensa comigo, quando as pessoas pedem um feedback, elas querem receber um feedback ou elogio? Eu respondo elogio, porque é óbvio que as pessoas querem elogio. As pessoas vão para dentro das empresas, elas se matam dentro das empresas, elas querem receber um elogio, elas não estão preparadas para receber a notícia ruim. Isso mesmo, as pesquisas mostram que, em geral, as pessoas querem receber elogios no momento do feedback. Por que você acha que isso acontece? Sei lá por que isso acontece. Na maioria das vezes, o que ocorre é que a intenção da pessoa pode ter sido uma, mas a forma por ela usado muitas vezes faz com que o outro tenha uma percepção diferente, entendeu? Ou seja, ele aqui já está monitorando e ensinando a pessoa sobre os conceitos básicos do feedback. Uma coisa é como eu ajo, a outra coisa que tem a ver com a minha intenção, a outra coisa é a leitura que o outro fez, e é isso que ele está fazendo. Enfim, ela vai, começa a ensinar que feedback tem que ser baseado em dados e fatos e me convida para testar o feedback. E aí ela me pede, eu posso escrever ou eu posso falar como é que eu daria esse feedback. Chega um dado momento que ela convida para testar como é que seria esse feedback. E aí, por exemplo, eu falo assim, então tá, como é que você seria esse feedback se você estivesse fazendo ele agora? A Nara me pergunta e aí você vai e fala naturalmente com ela como você falaria com o seu colaborador. Por exemplo, você pode fazer assim. Olha, agora não dá para falar com você, eu tô cheio de pressa, mas a única coisa que eu queria dizer é que do jeito que tá, não dá. E ele me responde, deixa eu te analisar. Verifiquei que a sua voz está transmitindo um alto grau de impaciência para essa conversa. Não seria melhor escolher uma outra hora mais adequada? Lembre-se que este processo exige dedicação e escuta. Portanto, você deverá estar bem consigo mesmo para conduzir um feedback produtivo para ambos. E o que você quer fazer agora? E ela te pergunta se você quer continuar testando o seu feedback ou se você quer fazer um outro treinamento, entender como é que é o feedback sobre um outro processo, sobre uma outra questão. Então agora eu vou fazer um feedback bem fofo para a gente ver como é que seria o oposto daquilo que a gente fez antes. Quer ver? Vamos lá. Olha, eu adorei aquela planilha que você fez, viu? Ficou lindinha, meu amor. Olha, continua assim que você vai ver. Ficou ótimo, você realmente está num caminho de crescimento. Ok, deixa eu analisar. Verifiquei que você está usando um tom de voz bem alegre. Que bom! Se você pretende elogiar mais do que fazer críticas, tá ótimo. Se não, tome cuidado para não passar a impressão de que está tudo maravilhoso. Pode ser que seu subordinado não entenda quais são os pontos que ele tem a melhorar. E o que você quer fazer agora? E aí isso é infinito. Ou seja, a gente coloca na mão do gestor a possibilidade efetiva dele ter um treinamento on demand da hora que ele quiser e puder dar um feedback. Isso torna ele muito mais poderoso naquela que é a principal ferramenta de desenvolvimento de pessoas, o feedback. A gente só está pronto para dar um passo além quando o outro reconhece e não quando eu acho que eu já mando bem. Por isso o feedback é a ferramenta mais importante de desenvolvimento e a gente torna isso acessível com a Nara na palma da mão de todo gerente. Gente, peraí, esqueci uma coisa, by the way, só não acha que o Watson, né, é aquela mãe de Ná que traz a pessoa amada de volta em 7 dias e que você não vai ter que dar o feedback. Também não adianta gravar e chegar lá com o telefone para a Nara falar, não. É você que vai fazer. Combinado?